No quinto vídeo da série ESP Relé, eu vou te apresentar a versão 3.0, com controle de versão do software e atualização remota. Olá, maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Chegou então o quinto vídeo da série ESP Relé. Eu já te convido a deixar o like, assinar o canal se você não for inscrito e divulgar nas suas redes sociais, porque esse vídeo está muito legal. A gente vai implementar no nosso ESP Relé o controle de versão de software e também a atualização remota, manual ou automática da versão do Sketch. O que a gente vai ver então nesse vídeo? O que esse processo faz? Ele vai monitorar a versão do software instalado no ESP Relé, vai indicar quando houver uma nova versão disponível. A atualização dessa nova versão vai poder ser automática ou manual. Eu vou poder definir que uma versão é opcional, então o operador vai poder selecionar quando fazer essa atualização opcional, ou posso definir que a versão é obrigatória e o próprio ESP Relé vai fazer a atualização automaticamente e remotamente, assim que for sinalizada essa nova versão. Esse recurso chama-se OTA, atualização over the air, e nós vamos mostrar aqui somente uma das opções que o ESP8266 nos permite fazer. São três tipos de atualização. A gente vai usar o que a gente chama de download via servidor web, que eu particularmente acho a versão mais legal. Futuramente a gente vai fazer um vídeo, podemos fazer um vídeo apresentando especificamente todos esses três tipos de atualização remota. O que a gente vai ver nesse vídeo então? Olha só. Como gerar o arquivo executável do Sketch para a gente disponibilizar a nova versão do software. Como definir e criar um arquivo de controle de versão. Eu vou te mostrar aqui uma proposta de arquivo de controle de versão para você poder implementar. Onde e como hospedar esses arquivos na internet. A gente tem que deixar isso em algum lugar disponível, né, para fazer o download. Como implementar o controle de versão no Sketch. A gente vai usar obviamente o exemplo do ESP Relé, mas é uma funcionalidade que você vai poder implementar depois em qualquer outro projeto, como na verdade todas as funcionalidades que a gente está mostrando desde o início do projeto, né? Lembrando que o nosso ESP Relé é um projeto didático. Todas as funcionalidades e recursos que a gente está desenvolvendo são fruto, né, do nosso trabalho, da nossa pesquisa e estudo, que a gente está disponibilizando esse conhecimento então para você usar nos seus projetos. E como implementar então o controle de versão no Sketch, né, e como implementar a atualização automática ou sob demanda dessa nova versão. Né, como o software vai controlar e identificar se a atualização é obrigatória ou opcional. Como é que a rotina de verificação de versão funciona? Ela verifica, nós arbitramos aqui que a verificação vai ser automática diariamente às 2 da manhã. Então, uma vez por dia, o Sketch vai verificar nesse local onde está hospedado o controle de versão, para verificar se tem uma versão nova e definir se vai simplesmente notificar uma nova versão ou vai atualizar automaticamente. Se ele detectar a nova versão, então, ele vai atualizar imediatamente, ou se a versão for opcional, ele vai identificar na nossa interface web, né, do ESP Relé, que tem uma versão opcional. E tem uma opção também, passa a exibir uma opção na interface para que possa manualmente fazer a atualização. Então, antes de mostrar o fonte e mostrar as atualizações dessa nova versão, eu vou te explicar no detalhe todos os passos, tudo que a gente vai precisar fazer para preparar o ambiente, né? Gerar os arquivos, hospedar os arquivos, como a gente vai hospedar esses arquivos, que ferramenta a gente vai usar, como é que a gente vai criar o arquivo de versão, para depois então, entendido todo esse processo, mostrar como ficou a implementação no software, nos fontes e claro, para você depois baixar essas fontes e estudar como foi implementado. Então vamos lá, porque o vídeo hoje está muito bacana. Antes da gente começar,
eu quero te lembrar de assistir a playlist de pré-requisitos, tá o link na descrição do vídeo, e também conferir a lista de itens do kit exclusivo que a Robocore, a nossa loja parceira, preparou para você adquirir todos os componentes para montar também o seu ESP Relé. Confere lá no site da Robocore, link na descrição do vídeo. Bom, primeira coisa, o que a gente vai precisar? É obter o arquivo executável que a gente vai hospedar na internet para que o ESP Relé faça o download da versão. Como é que a gente obtém isso? Na interface, na IDE do Arduino, você vai habilitar aqui então aqui nas preferências as opções para enxergar aqui, ó, a compilação, as mensagens de compilação e de carga. Eu sempre deixo habilitado porque são informações legais para a gente acompanhar. E aqui, após fazer o upload, a carga, né, no meu caso deu erro aqui porque eu estou sem a placa conectada, você vai verificar aqui em cima, ó, antes dele iniciar o processo de carga, vai indicar aqui um caminho de uma pasta temporária onde foi criado o arquivo binário do teu sketch. Esse é o arquivo que a gente vai fazer o upload, no meu caso aqui, ó, a pasta temporária e o nosso arquivo binário, ó, o ESP Relé V3 ino.bin. Então vou vir aqui no Explorer, olha só, tá aqui os arquivos temporários que o processo de compilação criou, e esse é o arquivo que a gente vai utilizar, ESP Relé V3 ino.bin. Então sempre que você for compilar, independente aí de você estar usando isso no ESP Relé ou em um outro projeto, é assim que você vai localizar o arquivo executável, que é o que você vai hospedar para fazer o download. No nosso caso ele está com 422K já o programinha. Onde a gente vai hospedar isso? Nós vamos usar o serviço Dropbox, que é um repositório gratuito, que na versão free ele te dá 2 GB de espaço, então é mais do que suficiente, né, para hospedar. Você vai então acessar o dropbox.com e vai fazer o teu registro gratuito. Esse registro gratuito já vai te dar direito a 2 GB de espaço. Então, como é que funciona? No meu caso aqui eu vou acessar a minha conta cadastrada já, né? Então, acessar aqui, beleza. E a interface dele vai fazer o que? Vai te disponibilizar então a possibilidade de criar pastas e fazer o upload de arquivos para o teu repositório, que é o que a gente vai fazer no caso aqui, ó. Eu vou então jogar esse meu arquivo ESP ino lá para o repositório do Dropbox. Primeira coisa, quando você cria a conta aqui, ele vai aparecer vazio, claro, a pasta, né? Então você vai vir aqui, ó, em arquivos, e vamos criar uma pasta. Olha só, nova pasta. Vou chamar de ESP Relé, claro, né? Legal, ESP Relé. Criando a pasta. Legal. Criou minha pasta ESP Relé. Vou selecionar aqui a minha pasta. Bacana. A pasta está vazia. O que eu faço agora? Olha só, bem fácil. Eu vou pegar o meu arquivo .bin e vou arrastar para cá. Pronto, só isso. Tá enviando o arquivo lá, enviou, fazendo o upload, né? Pronto, esse arquivo já está disponível no meu Dropbox. Ah, legal, como é que eu vou fazer o download desse arquivo? Tá uma funcionalidade bem bacana também, olha só. Você vai clicar aqui. Nas opções. Vou abrir um pouquinho aqui mais para aparecer as opções. Olha só, e vou compartilhar esse arquivo. Olha que legal. Eu vou poder então criar um link
um link público. Olha lá, criando o link, tá? Criou um link, então que qualquer pessoa com esse link vai conseguir fazer o download. Tá? Eu vou agora então copiar o link. E olha só, é esse link maluco aqui que ele me criou, tá? HTTPS, Dropbox, tarará, nananã, e o nome do arquivo. Esse link é o que a gente vai guardar então para fazer o download. Legal? Ok. Próxima etapa. A gente vai criar agora o arquivo de versão. Eu vou sugerir aqui para você um arquivo de versão que eu criei, que eu entendo que atende aí bastante a nossa demanda, tá? Como é que é esse arquivo? Deixa eu mostrar ele aqui. É um arquivo então que a gente vai chamar de esprelé.v.txt. É um arquivo texto bem simples, tem uma linha só. Vou te explicar então qual é o conteúdo desse arquivo. Ele tem então, inicialmente, a versão. Aqui no meu caso eu estou colocando a versão 3.1, né, porque a versão corrente é a 3.0, a gente vai atualizar então teoricamente para 3.1. Importante você respeitar o layout, tá? Então, os 3 primeiros caracteres você vai colocar a versão, no meu caso 3.1, você pode usar 1.0, 1.1, 2.0, tá? Mas sempre 3 caracteres, um espaço, e aí um 0 ou 1, para indicar se a tua versão é opcional ou obrigatória. O 0 indica uma versão opcional, o 1 indica uma versão obrigatória. Legal? Mais um espaço. E aí a data e hora no formato ISO 8601 da tua data e hora em que foi liberada essa versão, tá? Para quê? Porque você tem um controle, né? Possa informar depois na interface qual a data e hora que foi liberada essa versão, tá bom? Então no formato ISO 8601. Mais um espaço e a URL de download do seu daquele link que a gente criou agora no Dropbox, tá? Só que com um pequeno detalhe que eu vou te mostrar agora qual é. Olha só, eu copiei esse link aqui, legal? Deixa eu colar ele aqui. Vamos comparar os dois links aqui, ó. Observa que tem um detalhezinho bem sutil aqui. A URL padrão do link, olha só, ela é www.dropbox.com e aí o endereço, né? E mais esse fim aqui, ó, DL, né? Igual a 0. Isso aqui é uma interface que, se você abrir no navegador, vai ver que ele vai abrir toda uma interface, uma página do Dropbox, que não é o que interessa pra gente, porque a gente quer fazer o download só do arquivo. Então, o truque é o que? A gente vai ignorar toda essa parte aqui, vai ignorar esse final aqui, ó, da interrogação DL0 e vai usar só essa parte aqui que interessa, ó. Esse caminho estranho aqui e mais o nome do nosso arquivo, tá? Aí, como eu criei o arquivo novo, né, eu tenho o meu link aqui. No meu arquivo original tá um pouco diferente porque foi um link anterior que eu criei, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Então tá aqui, apaguei uma coisa a mais. Tá aqui, ó. Então vai ficar https dl dropboxusercontents.com/s, aquela string maluca que ele criou, e o nome aqui do teu arquivo .bin. Então esse é o conteúdo do nosso arquivinho de versão. O que a gente vai fazer com esse arquivo? Vai fazer o upload dele também para o Dropbox. Então o meu arquivo relé. E vou jogar ele também para a minha pasta do Dropbox. Legal, lá está ele. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o meu arquivo relé, tá? Porque eu preciso o quê? Eu preciso também o link do meu arquivo. Opa, ele criou. Não é esse arquivo que eu quero, esse aqui já está compartilhado. É o meu arquivo relé. Compartilhar.
Olha lá. Vou criar um link para o meu arquivo esprelé.v.txt. E esse aqui é o link que a gente vai implementar no nosso controle de versão para ser acessado e verificado. Por quê? O que o ESP8266 vai fazer periodicamente? Então, a rotina de controle de versão vai checar nessa URL, vai baixar esse arquivo do controle de versão e vai verificar essa informação para decidir se tem versão nova ou não, se ela é obrigatória ou não. Eu vou ter a informação de data e hora de quando essa versão foi disponibilizada e a URL da versão. Isso é uma coisa importante porque esse arquivo de controle de versão, o nosso arquivo esprelé.v.txt, esse link não muda, mesmo que eu faça sucessivas atualizações da minha versão, né? Então, a versão 2, versão 3, versão 4, esse link permanece o mesmo, isso é bem importante. Porque eu estou só sobrescrevendo o mesmo arquivo, isso é legal, porque o Dropbox não muda esse arquivo. Ou seja, versões posteriores, né, ou mesmo versões mais antigas, sempre vão poder consultar o mesmo link. Já o arquivo binário, cada nova versão vai criar um link novo. Só que esse link novo a gente vai atualizar no arquivo de versão, então não vou ter problema em ter novas versões e novos links para download. Entendido? Então essa é a sacada que a gente vai implementar. Legal. Bom, então temos o ambiente do Dropbox criado, temos o nosso arquivo de versão que a gente aprendeu como obter, né, o arquivo o binário, né, do executável. Subimos, criamos o link, criamos o nosso arquivo de versão, subimos ele também para o Dropbox e criamos o link. Legal? Muito bem. Agora os dados estão prontos, estão hospedados. Legal? Bom, como vai funcionar a atualização de versão, né? A nova versão ela é baixada na memória flash do ESP8266. Eu tenho uma imagem aqui para você entender melhor como é que funciona. Então, esse é o esquema da memória flash do ESP8266. Lembrando que no nosso caso aqui do modelo 01, ele tem 1 MB de memória. A gente não pode fazer esse processo de atualização de versão remota com modelos com 512 KB de memória, que é, por exemplo, o modelo ESP8266-201. O Node MCU normalmente tem 4 MB de memória, então tá ok. E os modelos 01, os atuais, né, tem 1 MB de memória. Os primeiros modelos 01 tinham 512, então também não funcionava. Olha só como é que funciona. A gente tem então o Sketch ocupando um espaço, né, na área da memória flash, que é compartilhada também com o sistema de arquivos, né, a SPI FFS, a EEPROM e o próprio sistema, né, toda a parte de core aí do ESP8266. Quando a gente faz uma atualização OTA, over the air, o que acontece? O Sketch novo é baixado, né, como você está vendo aí, numa área disponível, numa área vazia da flash. Então fica aí o Sketch atual, o novo, né, e mais todo o restante de memória flash ocupada. Num terceiro passo, o que acontece? O processo de atualização copia o Sketch novo para sobre o Sketch antigo, substituindo, e aí o ESP é reiniciado e passa a executar o Sketch novo. Então você já deve ter sacado que o quê? Para fazer esse processo, a gente precisa ter espaço disponível para comportar, além do Sketch atual, também a versão nova. No nosso caso, o nosso Sketch está com 422 KB, que quer dizer que eu vou precisar de 844 KB de espaço para poder armazenar, né, o Sketch atual, que já vai estar na flash, mais o Sketch, a versão nova. Então, desse 1 MB, o que vai acontecer? Eu vou ocupar 844. 422 já estão ocupados com o Sketch atual. Vou precisar mais 422 KB livres para baixar a versão nova, que depois vai sobrescrever
Só que no momento que eu baixo a versão, eu preciso ter o espaço suficiente para comportar o sketch novo, a versão nova, que é aquele bin, né, que a gente hospedou lá no Dropbox. Fazendo a continha aí de 1 mega que nós tínhamos, menos os 844K, o que resta para o nosso sistema de arquivos, para o nosso SPI FFS, né, vão ser apenas 156 KB. Então, você lembra que na versão 2.1 a gente estava trabalhando aí com 512, né, de espaço na SPI FFS. A gente foi obrigado a baixar esse espaço. Para quê? Para que possa liberar espaço na memória flash para fazer o download do novo sketch, tá? Então esse é o funcionamento da OTA, né, da atualização OTA. Eu obrigatoriamente preciso de espaço para baixar a versão nova e depois sobrescrever. Legal? Bom, a gente vai ver agora, então, entendido o processo, né? O que a gente viu até agora? Como obter o arquivo binário, como hospedar esse arquivo, no nosso caso a gente está usando o serviço do Dropbox, tá? Como criar o arquivo de versão e como a gente arbitrou o formato do arquivo de versão, né? Que é um arquivo que vai dizer qual é a versão, se ela é opcional ou obrigatória, a data e hora da liberação e o link para download da nova versão. Vimos também como criar esses links, né, para disponibilizar. Então o que a gente vai fazer no nosso sketch é o que? Aquela URL do arquivo de versão é a URL que vai ser baixada e testada, né, para verificar se eu tenho que atualizar ou não uma nova versão. Vamos agora para a comparação dos templates HTML e dos fontes. Começando então com o template Home. A alteração é bem pequena. Aqui na linha 85, tá? Tinha um errinho, eu estava fechando a tag TH com TD anteriormente, tá? Então eu corrigi aqui, é um TH. O que a gente incluiu aqui, olha só, é uma stringzinha, uma macro, né? Lá para substituição, porque eu vou inserir aqui um TH com uma mensagem indicando que tem uma versão nova, tá? Então eu só vou incluir uma linhazinha na tabela para a versão nova, tá? Então essa alteração é bem simples, só na home. No template config também a alteração é praticamente a mesma. Olha só, eu vou incluir aqui, tinha o mesmo errinho, tá? Do TH, que eu finalizava com TD, então eu corrigi ali, mas eu vou também colocar somente aqui, ó, a entrada para fazer a substituição para colocar aquela linha indicando que tem versão nova. Então só isso, tá? Template config. E o que a gente tem de novo é um template que eu chamei de VCS, né, de Version Control System, né? Que na verdade o que ele faz? Ele é bastante parecido com o template de reboot, tá? De reiniciar. O que ele faz? Quando eu chamar então a opção manual para atualização, o que ele vai fazer? Ele vai colocar então a informação aqui, né, da versão atual para a versão nova que eu estou mudando, e vou fazer aqui aquele timer, no caso de 60 segundos aqui, né? Eu já expliquei o funcionamento dessa rotininha lá na reboot. Eu tenho uma funçãozinha aqui, né, que vai então exibir uma contagem regressiva, fazer um set timeout de 1 segundo, fazendo o decremento, né, 60, 59, 58, 60 segundos, e depois vai fazer o que? Vai jogar lá para home também, tá? Então isso é só para dar um tempo de 1 minuto para que o SP faça o download e se atualize. A gente vai ver depois na prática funcionando, a gente vai ver daí esses templates aí como é que ficaram. Agora a gente vai para os sketches. Começando então com a def. Uma coisa muito importante. Eu mostrei para você que o nosso fonte está chegando a 422K. Como o nosso software está ficando bastante complexo, são muitas funcionalidades, né? A gente tem que começar a pensar num detalhe muito importante, que é a otimização do tamanho da memória utilizada pelo nosso software. Isso normalmente a gente não vai precisar se preocupar com sketches mais simples, só que como nós estamos fazendo nosso sketch ficar bem mais complexo, é importante a gente tomar algumas atitudes no fonte para procurar minimizar
a ocupação de memória final. Então eu vou te mostrar alguns detalhes aqui que podem parecer assim mínimos, mas que na prática vão contribuir sim. No nosso caso, que a memória começou a ficar crítica, faz toda a diferença. Bom, vamos lá. Primeira coisa, inclusão das bibliotecas. Aqui eu coloquei a inclusão da biblioteca HTTP Client para outra, lá para lib, tá? Então uma mudança pequenininha. Estou tirando aqui algumas definições, tá? De constantes. Por quê? Porque se eu defino uma constante a nível global, o que acontece? Ela vai estar ocupando espaço durante toda a execução do meu software, do meu Sketch. Isso não me interessa, porque se eu vou usar uma variável especificamente em alguma função, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma função, vou definir a variável local, porque ela vai ocupar espaço na memória somente durante a execução daquela rotina. Então isso é importante. O exemplo aqui foi a nossa constante device name, que a gente vai definir somente na rotina onde utiliza ela. Você vai ver também aqui, ó, que algumas outras também foram excluídas, tá? A Web Server Headers eu excluí, não estou usando mais. As variáveis, né, que a gente estava definindo aqui, opções lá do NTP, que dizem respeito somente à rotina de atualização da data hora, eu joguei todas lá para a rotina da função da data hora, não preciso ter isso a nível global definido, ok? Aqui eu criei uma constante, isso aqui é importante, VCS URL. Aqui a gente vai incluir então a URL de download do nosso arquivo sprelé.txt, tá bom? Observando aquele detalhe de mudar, né, para DL Dropbox User Content, não dropbox.com, como é o link original, porque senão a gente não vai conseguir fazer download do arquivo, tá? E lembrando então, essa URL não vai mudar, a URL do arquivo é sprelé.v.txt. Legal? Defini ela aqui. Eu excluí a rotina de erro, porque ela não tinha na prática utilidade nenhuma, então eu excluí ela, era a ERR Message, excluí essa rotina, não tem por que a gente utilizar. Joguei aqui a nossa SW version como uma constante, não mais uma string, para poupar espaço, né? Olha só que interessante aqui, ó, as entidades, tá? Essas entidades, instâncias de HTTP Client e de Wi-Fi UDP, eu também não criei mais elas globais para não ocupar memória, eu estou criando somente nas funções que as utilizam. No caso, HTTP Client é na rotina de check da versão e o Wi-Fi UDP somente na atualização de data hora, não tem por que eu colocar isso global, legal? Então, lembrando, gente, assim, está errado, não está errado, depende. Se, no nosso caso, nas primeiras versões, como a memória não era algo crítico na nossa aplicação, a gente ficou mais organizado, né? Ler dessa forma o fonte. Só que agora, como a memória é crítica, a gente tem que tomar essas ações, tá? São sempre foco conforme o cenário da tua aplicação. A version control também subiu, né? A gente jogou lá para cima, é uma constante. NTP packet também, estou definindo somente lá na rotina de data hora, né? E tem aqui duas strings, uma string e um time-t novos, que são o que? O VCS string, né? Que é a minha string correspondente ao arquivo de versão, porque eu vou baixar e vou atualizar, manter isso, né? Atualizado em memória. E o next check, que é um time-t, onde eu vou controlar a data hora para fazer a checagem da próxima versão, da próxima checagem de versão, da data hora da próxima versão. Tá bom? Então aqui foi o arquivo def. Vamos ver agora o arquivo principal do sprelé, porque eu quero deixar a lib no final para poder explicar a rotina de verificação de versão, tá? Então algumas modificações aí. Aqui na home, né? Eu tô trazendo então a verificação aqui da VCS, né? Para quê? O que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou criar uma tr, uma linha, né? Ó, nova versão, né? E vou, e vou colocar então, olha só, o VS version, que é uma funçãozinha que eu criei para
exibir a versão nova, na lib a gente vai ver isso, tá? Publicada em datetime do release date, também é uma funçãozinha que vai me trazer lá do meu arquivo, né? Vou converter aquele formato ISO de data para um datetime e vou formatar. Então ele vai mostrar na tela, a gente vai ver depois, uma string dizendo nova versão tal, liberada na data tal. Legal? Muito bem. Uma coisa que você deve ter observado aqui, eu vou explicar depois o que é, tá? O que é SF? Observa, olha só. Todas as strings, todas as constantes string que eu tinha no meu fonte, eu coloquei, olha só, entre parênteses com esse F. O que é isso? Tá? Observa que a grande mudança, né, no software, no arquivo principal foi isso. Isso chama-se uma macro, tá, para atribuir strings a partir da memória flash. Como é que funciona isso? Esse F é uma macro, tá? Para que, quando eu for acessar uma constante em string no meu fonte em tempo de execução, eu não estou ocupando memória de execução do aplicativo para armazenar essas strings. Esse F de flash quer dizer o quê? Que a minha string vai estar armazenada somente na memória flash, no espaço do sketch. Então, lembra a imagem que eu coloquei lá? Que eu ocupava um espaço da memória flash para armazenar o arquivo? Então, com essa macro eu estou dizendo que quando eu executar o programa, né, eu não ocupe memória de execução com as strings. As strings, como são constantes, vão ficar na memória flash e ao precisar ler essa string, ele vai buscar direto na memória flash, tá? Então assim, na prática eu não ocupo espaço, eu não duplico na verdade, né? Porque se eu tivesse ela no espaço do executável e também fosse depois ocupar espaço de memória, tá duplicando esse espaço, perdendo espaço, né, de memória. Então com isso não, eu tenho somente uma cópia na flash, né, junto com o armazenamento do executável, e quando eu for exibir, ele vai copiar direto de lá. Então, uma dica para você tomar por hábito, quando for colocar uma constante de string no seu sketch, use, né, além ali das aspas, né, o F entre parênteses. Tá? Então essa foi a principal mudança que a gente fez aí. Olha só. Tá? Todas as strings, né, praticamente todas as strings estão com esse formatinho, tá bom? Ó, relay, a handle file, tá? Essas são as alterações. Aqui na config, olha só, a handle config tem algumas outras mudanças já, né? É basicamente o que a gente fez lá na home, tá? Eu tenho uma funçãozinha também chamada has new version, que vai me sinalizar se eu tenho uma versão nova. E caso isso ocorra, o que eu estou fazendo aqui? Estou substituindo, lembra aquele marcador lá do VCS que a gente criou na config? Eu estou colocando então o mesmo texto lá da home, né, nova versão, só que eu estou colocando um botãozinho adicional aqui, tá, que vai me permitir fazer o download da versão, download manual da versão. Vamos ver na prática depois isso funcionando, tá? Seguindo aqui, olha só, basicamente as alterações são chamar as constantes de string a partir do F. Legal? Aqui no reboot, como eu falei antes, ó, eu eliminei aquela função de erro, tá? Não estou mais fazendo isso, porque não tinha utilidade na prática, né? Fazer aquela exibição de mensagem. Na handle log, legal, olha só, tudo praticamente só colocando o F, né? Para chamar a constante de string a partir da flash. Legal. Aqui na handle status também, né? São pequenas modificações que a gente fez. Handle VCS, olha só, handle VCS. O que ela faz? A handle VCS é quem vai atender então a minha chamada de versão manual, tá? Ela vai fazer o que? Aqui é bem padrão, né? Vai chamar o template VCS, né? Vai substituir ali a informação de VCS info, né, atual para a nova, né, vai mostrar então a versãozinha lá que a gente está mudando, tá? E vai chamar aqui a minha função version check, passando um atributo true para forçar a atualização. Por quê?
gente vai ver na biblioteca depois, essa version check é quem faz todo o controle da versão. Se eu não passo o parâmetro, ele vai assumir falso, ou seja, vai só verificar. Tá? Se eu tiver uma versão opcional, ele só sinaliza e não atualiza. Se eu passo true nessa opção, ele vai obrigar o update, que é o que eu estou falando aqui. Eu estou solicitando uma atualização manual, então eu vou chamar o version check com o parâmetro true, obrigando a atualização. Legal? Bacana, vamos adiante aqui. Strings, né? Olha só, todas as strings com chamado da flash, tá? Aqui, ó, o UDP que a gente estava inicializando, lembram? Eu joguei tudo para tudo para o arquivo, tudo para a função, não tem nada sobrando aqui. Legal. Estou inicializando aqui a variável. Tenho aqui a nova função, ó, o server on BCS, né, que é ele vai fazer o gerenciamento da requisição de atualização de versão. Tá bom? Legal. E aqui no nosso loop, o que tem de novidade? O version check. Então eu também chamo dentro do meu loop, né? Olha o nosso loop como é simples. Olha que legal, tudo que esse Sketch faz, e olha o loop dele como é simples, né? Legal, então estou chamando agora aqui o version check, tá? Então isso aí é o que foi mudado no arquivo principal. Vamos ver agora o arquivo lib, né? E ali está a implementação toda dessas funcionalidades que eu chamei de VCS, que é o Version Control System. Vamos lá. Agora a gente vai ver então o arquivo lib. Vamos lá. Como eu falei para vocês antes, eu coloquei então a inclusão de algumas bibliotecas novas aqui. Tirei lá do ADF e joguei para cá, tá? Então lembrando, tudo com o foco em otimizar a ocupação de memória, gente. Aqui a ERR Message eu tirei, né? Não tem por que exibir, não tem por que ter essa função, não tem utilidade. Aqui, olha só, transformei lá o device name para uma constante também. Mudou pouca coisa, aqui mudou pouca coisa. Aqui basicamente, olha só, trocando só as macros, né, para chamar com a F, né, a macro F, acessando lá da flash também, olha só, são poucas mudanças nesse ponto. Aqui, olha só, eu trouxe para a função timeNTP a especificação, né, das variáveis, tudo variáveis locais, então não preciso mais utilizar essas variáveis globais, né, não tem utilidade serem globais. Então aqui também a criação da Wi-Fi UDP, tudo variável local, habitue-se a isso. Variável local, ela é instanciada somente na execução da função, por isso é chamada local, né? Uma variável global, se eu especifico no Sketch, ela vai estar disponível ocupando memória, né, durante toda a execução do meu sketch. Se eu definir somente dentro da função, ela ocupa espaço, ocupa memória somente durante a execução da função. Então isso é bem importante quando a gente começa a ter aplicativos mais complexos que consomem mais memória. Vamos adiante, ó. Aqui a nossa funçãozinha da ISO 8601. Aqui uma funçãozinha nova que eu criei chamada reboot, que simplesmente o que ela faz? Ela dá uma espera de 2 segundos e reinicia, né? Ó, log file. Agora eu não chamo mais a ERR Message, ó, quando eu dou um erro crítico eu chamo a reboot, tá? É uma função mais limpa. E aqui, gente, nós chegamos então na função, deixa eu até fechar aqui a comparação. Deixar em evidência aqui a parte da Version Control Check. Você vai ver que esse módulo aqui, assim como as funções de log, por exemplo, lá da versão anterior, né, geração do log em JSON, são funções que a gente procurou fazer elas o mais estanque possíveis para que você possa reaproveitar nos seus outros templates, tá? Então, você já tem funcionalidades de log em memória, log em arquivo, as funções todas aqui da lib, né? Agora essa função do controle de versão, tá? Então tudo funções
que você pode reaproveitar em outros sketches, tá? Lembrando, esse é um projeto didático, né? Onde a gente está divulgando um monte de conhecimento para você reaproveitar, tá? Então, tudo isso, gente, é fruto, né, de muito estudo, né, muito tempo passado em cima do computador, testando, estudando, né, investigando, conhecimento que a gente está disponibilizando para você dentro do espírito maker, dentro da filosofia de disseminar conhecimento. Então, valorize isso, incorpore isso também na sua atitude, né, da filosofia maker, aprenda e dissemine esse conhecimento, tá bom? Essa é a postura do canal, essa é uma postura pessoal minha também. Legal? Então, vamos lá. Controle de versão. Eu estou explicando aqui, opa, voltou lá para cima. Aqui. Eu estou explicando então aqui a string do arquivo de versão, né? Como é que funciona. Primeiro parâmetro, a versão, né? A informação se ela é mandatória ou não, 0 opcional, opa, o cara quer escrever em inglês, escrever errado é ruim, né? Opcional, ou mandatório, né? Aqui o flagzinho, a data em formato ISO 8601. Então observe o seguinte, que é bem importante isso, tá? A versão sempre vai ter 3 posições, depois eu tenho um espaço, eu vou pegar o espaço, uma posição para indicar se é obrigatória ou não, um espaço, aqui as posições da string ISO 8601 também é fixo, tá? Então procure observar isso, não tem flexibilidade aqui para mudar o layout, tá? Porque como você vai ver que toda a interpretação dessa string é feita baseada nas posições, então não mude as posições do arquivo. E por último, né, mais um espaço e a URL de download, que a gente já viu lá como criar. Vamos lá então. As funções que a gente criou aqui. VCS status, o que ela faz? Ela me retorna a string, né, do arquivo, ou seja, essa string aqui, tá? Desculpa, minto. A gente vai usar para definir a string, tá? Então essa função a gente vai definir a string do status. Aqui a VCS version, essa sim, ela vai retornar a string corrente. Vê que ela faz? Ela faz uma substring, né? Ela pega os 3 primeiras posições da string, tá? Vai me retornar no caso lá o 1.0. Um boolean, que é o VCS is mandatory, que a gente vai testar se o código for 1 ou for 0, vai retornar então um flagzinho para mim poder definir se eu quero mostrar ou não a versão, né? Ou se eu quero atualizar ou não automaticamente. O has new version vai indicar se eu tenho uma versão nova, ele vai comparar a versão atual do sketch com a versão nova e vai me dar um flagzinho dizendo se é nova ou não, se tem a versão nova ou não. O VCS release DT, o que ele vai fazer? Olha só, eu vou converter a minha string ISO 8601 em um time T, né? Então fácil para mim poder fazer a formatação. Então aqui eu estou usando a estrutura Time Elements da biblioteca Time, né? Se você quiser ver como funciona, pesquise lá sobre a biblioteca Time, tá? Então eu faço o parse, né? Pego todos os pedaços da data, atribuo a cada ponto da estrutura Time Elements e faço um make time, criando então a variável, né? E depois faço o ajuste aqui também, como na ISO 8601 eu tenho o offset da data, né? Também faço o ajuste aqui. Então olha só que interessante. Eu primeiro ajusto para o UTC a partir da time zone da ISO 8601 e depois eu converto de novo, né, colocando para a data hora local, tá? Para o time set local, time zone local. Então, legal. O que mais? BCR URL, eu vou pegando aqui a partir da posição 32, eu pego toda a string de download, tá? E aqui eu tenho uma stringzinha que eu chamo de VSS status, que ele vai me dizer o que? Ele vai fazer um teste aqui, né? Informando então ou vazio, se eu não tenho nada na VSS string, ou então eu monto uma stringzinha aqui, ó, que é a versão, a data e hora formatada e um flagzinho e um texto dizendo se é obrigatório ou opcional. A gente vai ver tudo na prática depois como é que isso funciona. O set next check,
é uma função para que eu possa então definir a data era da próxima verificação. Se eu quiser implementar, né, colocar uma data específica para testar, observa aqui, por que eu criei todas essas funções? Porque você pode tratar esse pedaço essa bibliotequinha como funções para o seu sketch acessar. Fica muito mais fácil, né, trabalhar dessa forma, tá? Então você incorpora todas essas funções de VCS no seu sketch e pode trabalhar só com as funções. E aqui é a versão principal, o arquivo principal, né, que é o version check. Então eu chamo ele, né, passando o parâmetro se eu quero fazer forçado ou não a atualização. Né? O que ele faz? Em primeiro lugar, verifica se está conectado, né? Se não está conectado já cai fora. E se passou também o prazo do next check, né, que é o intervalo que a gente vai definir. Senão ele cai fora, retorna. O que ele faz aqui? Cria uma instância de um cliente HTTP e faça um get lá da minha URL, tá? Testo aqui o código, né? Então eu estou pegando aqui a VCS status, a string de versão, tá? Para que eu possa trabalhar e testar. O que é isso aqui? Esses códigos malucos aqui eu vou explicar depois, tá? Peguei aqui, verifico aqui o próximo intervalo, né? Aqui eu só coloquei uma observação, tá? A versão original, tá? A gente vai dar um intervalo diferente. Eu estou colocando só por um debug, eu estou falando de 15 em 15 segundos, tá? Então por isso eu botei aquele comentário ali. Depois você faz direitinho aqui o teste, né? De hora em hora, tá? Então, se eu tive um erro, retorno falso, né? Não consegui fazer o teste. Por isso que eu defini aqui com 1 hora, eu vou dar um intervalo de 1 hora e vou testar de novo, tentar buscar a versão de novo. Se eu não tenho uma string, eu também retorno com um erro. Ok, então cheguei nesse ponto e eu consegui fazer o download do arquivo de versão. Vamos fazer os testes agora então. Em primeiro lugar, se a versão for igual à minha versão corrente, né, e não for mandatório e também não for um update forçado, ou seja, mesma versão, né, ou opcional, então eu verifico novamente às 2 da manhã, tá? Aí, aqui que eu vou buscar, por isso que eu botei comentado, tá? Eu vou atribuir mais 15 segundos, mas só para debug. O valor real é o que? Eu pego dessa função next midnight, que é uma função da biblioteca time, eu vou calcular a próxima meia-noite e vou somar mais 2 horas, tá? Então assim, eu estou calculando aqui qual vai ser a próximo horário de 2 da manhã, tá? Que é quando eu vou fazer o próximo teste. Bom, então aqui simplesmente eu não tenho nada mais para fazer, cai fora, retorna um true como sucesso. Legal, bom, agora seguindo aqui, se eu tenho uma versão que é mandatória ou eu tenho um update forçado, ele vai fazer então aqui o processo. Olha aqui, isso aqui é bem importante. O que eu estou falando aqui? Eu estou chamando o método destrutor, olha só, que é o método que destrói, né, a instância desses objetos. Tá? Então eu estou destruindo o meu HTTP client, o meu server web, a instância dele, e o meu DNS server. Tá? Então destruindo para quê? Para liberar memória. Por quê? Esse processo do OTA, do Update Over the Air, ele precisa mais ou menos 20 a 22 KB de memória livre para rodar com sucesso. Então, para mim garantir isso, eu estou destruindo esses clientes. Para ter uma ideia, só o cliente HTTP ocupa mais ou menos uns 15 KB. Tá? O server também mais uns 2 KB. E o DNS server é pouquinho, não chega a ocupar 1 KB de memória. Então isso aqui eu estou destruindo e liberando praticamente 18 KB de memória livre para rodar o processo de update. Tá? Legal. Chama a nova versão. Vou usar o método ESP-HTTP-Update. Tá? .update. Vou deixar um link na descrição sobre os processos OTA, né, de update OTA, update de over there, né, do ESP266. Leia, o documento está em inglês, tá? Se você achar um pouco complexo, então num próximo vídeo a gente vai detalhar tudo isso, mas acho que é bacana você ler para entender quais as opções de OTA que o ESP8266 permite, né? Como eu falei, a gente está usando uma das 3 versões, que é a versão usando o servidor web, que eu particularmente acho a mais legal, porque ela é a mais
prática para uso em tempo de utilização real do dispositivo. Os outros dois métodos são mais para uso em desenvolvimento, então não é tão útil na minha opinião. Esse é o método que a gente vai usar de forma prática, ou seja, que formato de update eu vou usar quando eu tiver com o meu dispositivo em uso real, né? Não mais em desenvolvimento. Por isso que eu optei por mostrar essa opção primeiro, tá? Link do outro então na descrição do vídeo. Depois disso, executei aqui, eu vou fazer meu teste para saber o que aconteceu, se eu tive sucesso, né? Ou se falhou. Se eu tiver uma falha, o que vai fazer? Ele vai mandar uma mensagem e vai reiniciar. Se eu tive um ok, vou colocar a mensagem também ok e vou reiniciar. Por que eu tenho que reiniciar? Porque eu fiz uma versão nova, né? Observa aqui antes, ó, eu defini que esse reboot um update falso, ele não vai reiniciar automaticamente. Por quê? Porque eu quero gerar um log, né? Só que eu sou obrigado a reiniciar porque, em primeiro lugar, eu destruí, né, instâncias importantes para execução do software. Se eu não tivesse reiniciado, o meu software ia trancar, porque como eu destruí essas instâncias, ele ia se perder, tá? Não tenho mais, por exemplo, meu servidor web, né? Ia se perder. Se eu tiver qualquer outro resultado, eu vou ignorar, vou dar um retorno inválido e vou cancelar, vou voltar. Então, gente, essa é a nossa funçãozinha, olha aqui, simples, que bacana, que é o processo de controle de versão, tá? Então, eu tenho uma opção de controlar um arquivo de versão, verificar se ele é mandatório ou opcional, fazer a atualização automática se ele é obrigatório ou exibir uma informação para o meu usuário se eu tenho uma nova versão disponível e deixar o usuário escolher. Então, de novo, essa funcionalidade é uma biblioteca que está disponibilizando e você pode implementar isso em qualquer um dos seus sketches, tá? Lembrando sempre, muito importante, só funciona em dispositivos ESP266 com no mínimo 1 MB de memória. O ESP01 modelo atual, novo, com 1 MB, ou o Node MCU. Os modelos ESP266-01 com 512 MB não vai funcionar, e os ESP266 modelo 201 também não vão funcionar, tá? Porque 512 não é suficiente, tá? Lembrando lá aquela imagenzinha que eu coloquei antes explicando como é que funciona a memória flash, né? Como é que ela está particionada. Legal? Ok, fechamos então com os sketches. Agora eu quero falar sobre esses acessos aqui. O que é isso? Você observou que o download é feito via HTTPS, ou seja, conexão segura. O ESP266 ele gerencia tranquilamente a conexão segura, tá? Ele consegue baixar o conteúdo criptografado numa conexão segura. O problema é que, como é que a gente identifica a autenticidade da identidade de um servidor através de um certificado, né? Certificado de SSL, Security Socket Layer. Um certificado desses, ele é muito grande, ele ocupa vários kbytes de memória para poder ser validado, né? É um arquivo, né, com informação de criptografia, com informação da identidade do servidor, que para um computador, né, ele tem duas opções para fazer. Ele já tem isso, os próprios navegadores implementam esses certificados de segurança, dessas assinaturas, ou então ele baixa, eventualmente, em tempo real, novos certificados. Só que como esse arquivo é muito grande, né, ele muitas vezes vai ocupar mais espaço do que o próprio espaço disponível em memória do ESP. Então o ESP não implementa isso. O que ele faz? A gente tem que informar a assinatura do certificado explicitamente no arquivo. Muito bem. Como é que funciona isso? Eu vou explicar então no detalhe, tá? E vou mostrar para você por que a gente usa esse certificado, tá? Aqui colocando o certificado, mas vou te mostrar também uma opção para ignorar esse certificado. Por quê? Certificado SSL, não sei se você já teve a experiência de acessar algum site e ter a informação de que o certificado expirou. Sim, porque o certificado SSL expira, né? Então, essa assinatura que a gente está colocando aqui, esses bytes todos aqui,
é o que a gente chama de assinatura hash, no caso uma hash SHA-1, né? Que são aí 20 bytes, onde ele vai verificar esse certificado. Uma vez que esse certificado expira, você tem que descobrir qual é a nova assinatura e atualizar isso. Então eu vou mostrar para você uma opção de como ignorar isso, poder acessar, fazer o download seguro, só que ignorando o certificado. Então vamos ver isso agora. Então eu vou te explicar como obter a assinatura SH1 do certificado SSL do site, para você colocar aqui para fazer o download utilizando o SSL. Só que eu vou te explicar como obter tudo isso, mas depois vou te mostrar como bypassar tudo isso, porque na minha opinião não precisaria se preocupar com o certificado, tá? Com a assinatura do servidor. Vamos lá então. Nosso exemplo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar o nosso site aqui do Dropbox, tá? Utilizando aqui ó, a URL do SP Relé, tá? Eu vou acessar ela direto aqui, ó, olha só. Baixei o arquivo SP Relé, legal? Vê que ele está com SSL, conexão segura. Eu vou então clicar aqui e pedir para exibir detalhes da conexão segura, legal? Olha só, certificado homologado pela DigiCert, mais informações. Tá aqui, mais dados sobre o certificado e pedir para ver o certificado. Olha só, então vem essas informações todas aqui. Olha só, esse certificado ele foi emitido em 5 de março de 2017 e vai expirar 10 de março de 2020. Então, é para o domínio dropboxusercontent.com, né? A empresa, papapá, todos os dados aqui, quem emitiu. E aqui está a assinatura SH1. Olha só, são os 20 bytes da assinatura SH1. Então, essa string de 20 bytes que eu tenho que copiar e jogar aqui para o nosso método begin, né? Para que ele possa fazer o acesso via SSL. Então observa que eu estou usando aqui a gente chama isso de fingerprint, tá? Ou assinatura. Na documentação ele consta como fingerprint, é assinatura. Eu estou usando no método begin, tá? Aqui do HTTP, para fazer o download do arquivo. Coloquei então aqui a assinatura do certificado e depois mais adiante aqui no método do SP Update também, ó, colocando, né, a assinatura. Porque se eu não fizer isso, se eu não colocar essa assinatura correta, eu não vou conseguir fazer download via HTTPS. Só que eu vou te mostrar um truque agora também para a gente poder bypassar essa verificação, porque o problema não é fazer o download com o protocolo criptografado, tá, do HTTPS, né, mas validar o certificado. Por padrão, a biblioteca aqui da HTTP do ESP266, ele verifica sempre o certificado e se não for válido, ele não efetua o download. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai acessar então, olha só, lá nas fontes das bibliotecas do HTTP, do ESP266, esse arquivo chamado ESP8266 httpclient.cpp, CPP, né, biblioteca, é uma biblioteca que implementa o cliente HTTP para o ESP266. Onde é que está esse arquivo? Se você não quiser pesquisar no seu HD inteiro, olha só, o caminho dele é meio chato, tá? No meu caso, ele está a partir da minha pasta de usuário do Windows, né, que é C users e aí o nome do seu usuário, né? appdata, local, Arduino 15, packages, ESP266, SRC. Tá? Então esse é o caminho para você chegar nesse arquivo. Talvez varie um pouco, né, da sua implementação, mas a princípio está a partir da sua pasta de usuário, tá? Esse caminho todo aqui. Legal? Bom, abrir o arquivo CPP, tá aqui ele. E aqui você vai procurar pela especificação da função connect, né? HTTP client connect, tá? Vou dar um find aqui, achei ela aqui. Olha só o que eu vou fazer. Aqui está a especificação da
função, tá? Que faz o connect. Você vai localizar aqui adiante, ó, eu até botei um cabeçalho já. Essa função, essa parte aqui, ó, o que ele faz? Ele vai fazer o verify, tá? Do certificado, da assinatura do certificado, aquele SHA lá que a gente implementou. O que a gente vai fazer? Eu vou comentar esse bloco de código, olha só, tá? Simplesmente comentei aqui, ó, tá? Não apaguei, só comentei, né? Porque esse item aqui é quem vai fazer a validação do certificado. Se não bater essa assinatura, ele vai ignorar, tá? Então você comenta, salva, né? E a partir desse momento, essa string aqui da assinatura SHA1, ela pode ser ignorada. Então você pode colocar aqui uma string com qualquer coisa, só não coloque string vazia, porque ele vai assumir que não foi informado. Então informe qualquer coisa, um espaço, um zero, um A, qualquer coisa, tá? Mas ele vai ignorar. Então no meu caso aqui eu vou deixar um espaço aqui no SP Update e eu vou deixar um espacinho aqui também no método get. Tá bom? Então com isso a gente não precisa se preocupar mais com a validade do certificado, porque na verdade ele está ignorando, simplesmente não vai testar. Tá? O download vai ocorrer corretamente via HTTPS, sem problema, mas não se preocupe em fazer a validação do certificado. Então essa é uma dica também para que quando você quiser acessar via HTTP seguro, né, HTTPS, algum site via o seu ESP266, sem precisar validar a assinatura, use esse truque. Comente lá na biblioteca, né, no fonte, aquele teste do certificado. Bacana? É uma dica então aí para a gente poder facilitar o nosso acesso. E com isso a gente viu então, gente, toda a parte de códigos, tá? Os templates HTML, os fontes, essa alteração na biblioteca ESP266 HTTP Client, né? A gente vai ver agora na prática o processo do ESP8266, né, o nosso ESP Relé, rodando, verificando a versão e fazendo os updates. Essa é a parte bacana, prática, da gente ver agora tudo funcionando. Vamos lá. Eu vou demonstrar agora então o controle de versão, rodando uma versão 3.0 e como se nós tivéssemos uma versão 3.1 nova disponível para rodar. Vamos iniciar então com o boot aqui, inicializando, né? Olha lá, versão 3.0 rodando, vai conectar no Wi-Fi, testando ali, conectou, beleza, buscou data hora, né? E já fez ali o log, ó, VCS versão 3.1 opcional. Então já buscou o nosso arquivo, né, inicializou os dados e está verificando. Aqui eu estou testando a cada 15 segundos, só para ser didático, né? Então, legal? Então isso é como ele vai logar, né, como o SP vai conectar e vai verificar a versão. Vamos ver agora então um outro cenário, onde eu tenho aqui então uma versão demonstrando como é que ele vai fazer o acesso e fazer o download. Eu tenho então uma versão 3.0, a interface ali mostrando a versão 3.0, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou alterar o arquivo de versão, vou colocar uma versão 3.1, vou salvar esse arquivo, tá? Olha lá, vou jogar no Dropbox o arquivo novo, colocando lá, legal, tá? Observa que então ele verificou lá a versão 3.0, né, opcional. Agora no próximo teste, quando ele acessar o Dropbox, vai aparecer o que? A versão 3.1, a nova versão. Olha ali, versão 3.1, já identificou a versão nova. Legal? Agora eu vou aqui na interface, olha só que legal. Vou acessar a interface do SP Relé.
e que ele vai mostrar lá, olha lá, nova versão disponível, 3.1, publicada em 9/10/2018 às 18h38. Então, essa é aquela tagzinha VCS, né, que ele faz a inclusão. Se eu for na configuração, olha lá também, o mesmo dado, eu tenho um botão para fazer atualização manual. Legal? Então eu clico, né, e vou poder fazer a atualização manual. Legal? Eu não vou fazer isso agora, depois eu vou mostrar a atualização manual. Legal? Tudo bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou de novo mudar o arquivo de versão. Tá? Vou mudar de opcional, né? Eu tenho 0 ali, vou colocar ela como 1, né? Tornando uma versão obrigatória. Legal? Vou salvar o arquivo, aí a gente vai jogar ele lá para o Dropbox de novo. Vou no Explorer, vou arrastar o arquivo esp.releve.txt para o Dropbox. Organizar a tela ali. Vamos lá, copio o arquivo. Próxima atualização, o que vai acontecer? Ele vai reconhecer a versão 3.1 como obrigatória. Vamos dar uns 15 segundos ali, ó, já reconheceu 3.1 obrigatória. O que ele vai fazer? Ele já começou a fazer o processo de atualização, está baixando a versão, né? Lá para aquele espaço disponível na memória flash e vai rodar a atualização, vai baixar naquele espaço vazio, vai sobrescrever o sketch antigo e vai reiniciar. Esse processo demora mais ou menos 1 minuto, né, para fazer o download e atualizar. Ó, atualizou, então fiz o log, né, de que foi concluído com sucesso e está reiniciando. Nesse restart, né, ele está copiando o sketch e vai iniciar o sketch novo. Olha lá a versão 3.1 rodando. Então está feito aí o nosso processo de atualização. Agora quando ele conectar, olha lá, ele vai buscar a versão, né, 3.1 obrigatória. Só como ele já está na versão 3.1, olha lá a home, né, não preciso atualizar porque já está com a versão correta. Legal? Agora eu vou te mostrar como é que funciona a atualização manual. Reiniciar aqui então de novo. Conectando o Wi-Fi. Estou rodando agora a versão. Conectou. Legal. Ó, tem a 3.1 opcional. Legal? Agora a gente vai fazer então o download manual da versão. Vou lá na configuração e vou clicar no botão atualizar agora. A gente vai fazer a atualização. Dá um OK. Olha só, então ele está atualizando da versão 3.0 para 3.1. Né? E está fazendo ali a contagem, né? No arquivo de versão 47, 46, 45. Nesse meio tempo está fazendo o download e está atualizando. Então vou esperar o tempo ali de fazer o download e atualizar. Diferença então que agora a versão é opcional, então a gente comandou a atualização manual. Antes a gente viu como era a atualização obrigatória, né? Conversão obrigatória. O próprio ESP faz. Assim que ele identifica uma versão nova, ele faz o update. Né? Então ali, ó, atualizou com sucesso, gerou o log, está reiniciando, copiando a versão nova e vai botar. Olha lá, atualizou a versão 3.1. Aí está acabando o timer também, olha lá, acabou o timer, ele vai ler, aí deu certinho o tempo, ó, reiniciou. E voltou para a home lá, a versão 3.1. Certinho?
Aí, versão 3.1 atualizada manualmente. Então, com esse vídeo, né, de novo um vídeo bem extenso, a gente apresentou para vocês a versão 3.0 com controle de versão, né, monitoramento de versão, download de versão automático e manual. Uma função, toda uma biblioteca prontinha para você implementar no seu próximo projeto aí com o SP8266. Então, vale o like, comente, deixe os seus comentários aí sobre as suas experiências, né? Cria sua conta lá no Dropbox, coloca para rodar, bacana. Compartilhe as suas redes sociais, divulgue esse nosso vídeo, né? Para aquele seu colega que quer trabalhar com SP, quer fazer versões remotas, né? E no próximo vídeo a gente vai trazer então a versão 3.1, onde a gente vai acessar o nosso SP Relé externo a partir da internet, né? Com um nome fácil e com atualização automática também do IP dinâmico, mesmo com conexão ADSL. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. SP Relé, o projeto de IoT didático do canal Internet Coisas. Continue nos prestigiando e até a próxima!